Boa noite, pessoal. O assunto de hoje talvez pareça chato para alguns, mas não menos importante. Finais. Eu sei que muita gente acha chato, mas tem que estudar final, tá? A gente vai falar um pouco desse livro aqui. No começo, pessoal, esse vídeo inclusive ele é para ajudar o iniciante, tá? No começo a gente acha chato mesmo, eu também não gostava, né? A gente, estudando abertura, tática, italiana, siciliana, gambito do rei, o que eu quero saber de final, bicho? Final é chato, não tem peça no tabuleiro. Só que é o seguinte, como já dizia Anatoly Karpov, um final mal jogado e sem técnica, ele caga uma abertura impecável. Ou seja, você pode jogar a abertura mais... saber toda a teoria, jogou assim, filé, às vezes está com um peão a mais, dependendo até peça a mais. Se você chegar no final que você não sabe, não tem ideia do que você vai fazer, não sabe nada da teoria de finais, o cara tem mais técnica que você, não adiantou nada. Você está com peão, peça a mais, você vai perder, tá? E às vezes você está ganho e o cara consegue empatar porque você não sabe jogar um final. Então assim, esse vídeo a gente vai cobrir o primeiro capítulo, que é do 0 ao 1000 de rating, tá? Depois, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários se vocês querem a parte 2, que é de 1000 a 1200. Esse livro trabalha assim, 0 a 1000, depois de 200 em 200, né? 1000 a 1200, 1200 a 1400, até os 2400, tá bom? Antes de tudo, você que está começando, eu não vou passar para você todos os finais teóricos, não, como é que chama? Todos os finais elementares, todos os checkmate elementares, né? Rei, par de bispo contra rei, como que eu dou mate... rei, duas torres, rei, cavalo e bispo, rei... Não, eu vou passar o que vai acontecer mais ou menos nas suas jogadas, nas suas partidas, tá bom? Antes de tudo, vamos lá, é muito importante você saber disso, então anota, tá bom? Rei, vamos saber o que dá mate e o que não dá mate, tá bom? Isso vai poupar você às vezes de ficar, né, empurrando a partida com a barriga, ó. Rei e dama contra rei dá mate? Eu consigo forçar um checkmate? Sim. Rei e duas damas, consigo forçar checkmate? Sim. Rei, dama e torre? Sim. Rei e duas torres contra rei, consigo forçar checkmate? Sim. Rei e uma torre? Sim, consigo. Rei e par de bispos, consigo forçar checkmate? Sim. Rei e bispo, consigo forçar checkmate? Não. Rei e cavalo, consigo forçar checkmate? Não. Rei e par de cavalos, consigo forçar checkmate? Não. E rei, bispo e cavalo, consigo forçar checkmate? Não. Com um ponto de observação. Rei, bispo e cavalo, se o rei do cara te ajudar, né? E o rei do cara se jogar pro canto, é possível que você consiga forçar checkmate, né? O mate ajudado. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes você cai numa posição assim, uma posição com rei e dois cavalos, de vez de você ficar empurrando a partida com a barriga, você está jogando com seu amigo lá, cara, concorda ali no empate, não adianta, tá? E outra coisa, esse livro, ele não cobre o mate de rei, bispo e cavalo. Por quê? O Jeremy Silman, mestre internacional que escreveu, ele falou assim, gente,
em toda a minha carreira enxadrística como mestre internacional, apenas uma vez na minha vida eu caí no final de rei, bispo e cavalo. E ele até fala, é até engraçado, ele até fala aqui, ó, no caso do mestre internacional John Watson, que é aquele famoso, né, que fez o livro da francesa e tudo mais, e o mestre internacional John Donaldson nunca jogaram final com rei, bispo e cavalo. Então, o que ele fez? É uma heresia, mas ele não colocou, não cobriu isso no livro, né? Talvez no livro do Dvoretsky vocês consigam ver, mas tudo bem, não faz mal. Vamos lá. O que vocês vão ver? O que eu queria passar para vocês nessa aula, na parte 1, que é do 0 aos 1000 de rating. E lembrando, pessoal, esse vídeo, às vezes você já sabe disso, mas o que eu quero passar aqui é para quem é iniciante e não tem noção nenhuma de final, tá? Joga por rumo ali no achômetro, então é para guiar você, tá bom? O que a gente vai ver? Mate da escadinha, tá? Padrão da escadinha. Rei e duas damas contra rei. Rei, dama e torre contra rei. Rei e duas torres contra rei. A caixa, vocês vão entender o que é a caixa. Rei e dama contra rei. Rei e torre contra rei. E afogamento. Rei afogado. Você precisa saber. Tá bom? Veja que eu não cobri nenhum tema de mate com bispo, com peças menores. Não, só peças maiores, que é o que você precisa saber para não fazer cagada no final. Tá bom? Então, primeiro de tudo, ó, vamos falar da escadinha, né? E aqui ele até chama de esses primeiros mates aqui de overkill, né? Que é quando você jogou um jogo muito bem, você tá no final que o cara tem o rei sozinho e você tem um monte de peça pesada, né? Dama, duas torres, dama e torre. Então tá facinho para você dar mate. Mas como que você faz? Porque às vezes a gente fica fuzilando o cara de cheque, o cara escapa e às vezes você acaba até perdendo no tempo, né? Então o que você precisa fazer? Ó, imagina, primeira coisa, você precisa empurrar o rei do cara no canto do tabuleiro. Repare que você tem 4 cantos, né? Ó, o tabuleiro é dividido em 4, né? Então mira um canto do tabuleiro e joga o rei do cara para lá. Você dificilmente no final vai conseguir dar mate no rei do adversário se o rei do cara estiver no meio do tabuleiro, porque ele pode escapar para qualquer lado. Tá bom? Então, por exemplo, no diagrama 1 aqui ele dá, ó, o rei em C8, um rei em E4. É claro que aqui teria mais peças, porque rei contra rei é empate, né? Porque não tem material. Veja que o rei das pretas está no canto do tabuleiro. Está nesse canto aqui. E se o rei do cara estiver em A5? Também está no canto. Ele está, além de ele estar na borda, ele está nesse canto do tabuleiro também. Então vamos lá, ó. O que você tem que fazer? Você tem torre e dama, por exemplo. Vamos deixar o rei do cara aqui em C7, em E4. Vamos pôr que está assim, ó. Essa é a posição. Então você tem a dama e você tem uma torre. O primeiro passo para você ganhar isso daqui, tá? Que é o padrão da escadinha, é o quê? Você tem que limitar o rei do cara. Esse rei não pode sair andando e fugir. Então, ó, torre G6. Ó, você já minou essas casas. O tabuleiro ficou menor. Então esse rei, ó, ele só tem esse quadradinho aqui. Ele não pode fugir.
tá? Então, ó, você vai aprisionando o rei adversário, tá bom? E aí, por exemplo, o cara vai jogar rei, um exemplo, tá? Vamos supor que ele joga um rei aqui, cheque com dama F7, você empurra o rei para a última fileira e torre G8 entrega checkmate, tá bom? Por que chama de escadinha? Porque perceba, ó, que esse tipo de padrãozinho, ó, você vai empurrando igual uma escadinha, né? É como se fosse assim, ó. Você jogou assim, ó. Pimba, pimba, pimba. Então é como se fosse uma escadinha mesmo. Você vai fechando o rei do cara, empurrando o rei do cara para longe. Tá bom? Então vocês vão ver que isso vai se repetir bastante, né? Ah, e se tiver com duas damas? Tomar cuidado para não afogar, né? Mas vamos lá, ó. Vamos supor que o rei está em... Vamos deixar o rei aqui em G1, ó. E tem duas damas aqui, um rei aqui no meio. Vamos deixar o rei no meio aqui, ó. Em D5. Ó. Qual que é o lance, pessoal? Você tem que usar uma dama para empurrar o rei do cara para longe. Então, ó. Rei B5, essa dama está cortando, né? Não pode. Ó. Deixa eu pegar um negócio aqui que vai facilitar a vida de vocês. Vê? Vocês vão ver as casas. Vocês podem ver as casas, ó. Eu acho que vai ajudar vocês aí. Veja aqui, você dá um cheque, não tem, não tem, não tem, não tem e não tem. O rei preto não tem essas casas. Então, para onde que ele tem que ir? Ou E6 ou D6, né? Então, foi para E6, por exemplo. E volta para E6. E aí, ó, escadinha, dama A6 cheque, rei E7, qual que é o lance? Muito bem, dama B7 cheque, para qualquer casa que ele for, para a oitava fileira, vai vir dama A8 mate, né? Voltou, mate. Vamos de novo? Olha aqui. Olha o padrãozinho se repetindo, né? Ó. Cheque. Ó as damas, ó. Cheque. Cheque. Opa. Ó, percebe que as damas vão fazendo assim, ó. Pimba, 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 pimba. Então, lembra sempre da escadinha. E é uma escadinha mesmo. Beleza? Agora vamos lá. Você... Com as duas damas é bem fácil, né? Agora, rei, dama e torre. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Rei, dama, torre e o rei em E5, vai. Você tem que ter só um cuidado aqui, viu? Porque diferente de duas damas, o rei pode atacar a torre. Não que isso vai adiantar alguma coisa, mas ele pode perder a torre. Ele pode atacar sua torre, né? Porque a torre ela não toma em diagonal, igual a dama. Então é só isso, para você se atentar, para você dar mate mais rápido. Então, deixa eu ver se... Ah não, tá aqui, ó, desculpa. Tá assim, no diagrama. Então o lance, ó. Cheque. Cheque. Você tem que puxar, jogar o rei para algum canto. Tá? Então vamos supor que, de vez dele ir para trás, vamos supor que ele vai para D4, ó. Começa a ir para cá. Não tem problema.
Torre F4, cheque. Tá vendo? Você vai criar a escadinha. Rei vai para E3, por exemplo, ó. Atacou a torre, não tem problema. A dama defende, ó. Dama G3, cheque. Que tá? Tá vendo que você está tirando as colunas? É a escadinha de novo. Rei E2, torre F2, cheque. Rei E1, dama G1, mate. Então vocês viram que é bem facinho, né? Quando tem dama, é muito fácil, a dama dá muito cheque. Agora vamos mudar para rei e duas torres. Vamos deixar assim, ó. Aqui vamos deixar esse rei. Se está em E3, vou deixar assim, ó. Deixar as torres pertinho uma da outra. E está em E3, ó. Duas torres você tem que sempre tomar cuidado também. Porque esse final já é perdido mesmo que tivesse com uma torre só, torre rei. Mas mesmo assim tomar cuidado, você não quer perder peça, né? Porque o rei pode atacar as torres, né? O rei vem nas diagonais também. Então vamos lá. Você tem que empurrar o rei para o canto. Então, ó, torre 1, cheque. Tá? Você tem que tirar colunas e fileiras do rei, tá bom? Então o cara vai para D3, tal. Ele não pode avançar, né? Então ele vai para D3, por exemplo. O que você vai fazer? Exatamente. Torre G8. Você vai pegar ele, a escadinha vai ser por aqui, ó. A escadinha vai ser por aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então o lance é, ó, você dá um cheque primeiro, o cara vai para D3, por exemplo, você passa a torre para o fundão aqui, porque a escadinha você vai fazer de assim, tá? Lembra, mantenha as torres longe do rei. Então, rei D2, por exemplo, ó, atacou, torre 7, ou aqui, ó. Ah, desculpa, peraí, pessoal, ó. Eu que errei aqui, ó. Deu um cheque, saiu torre G8, tá? Torre G8, tá? Aí o cara atacou a torre, ó. Com rei D2, torre E7. Nunca aqui, tá? Porque lembra que as torres precisam estar intercaladas. Então, ó, E7. E aí, para onde ele vai? Veja que esse rei não pode vir para cá. Ele não pode passear para esse lado. Ele só tem metade de cá do tabuleiro. Então ele vai fazer um lance qualquer, talvez, rei D3. Ele vai levar o quê? Torre D8. Sempre traz a de trás, né? Primeiro, né? Porque se você jogar aqui, ele vem para cá. Então, lembra da escadinha, ó. Você tem que segurar essa coluna e fechar a outra. Entendeu? O cara vem, ó. Rei C4, torre C7, cheque, rei B5, torre bola 8, rei A6, torre A7? Não, né? Senão ele toma. O que você faz aqui? Torre C1. Afasta. O rei vai chegando perto, você afasta a torre. Tá? E aí o que ele vai fazer? Sei lá, ó, vai atacar um rei A7, torre B2. E aí qualquer lance que ele fizer, né? Rei A8 ou rei A6, vai levar mate aqui. E a escadinha funcionou do mesmo modo. Então, percebeu como que é fácil a escadinha? Duas torres, torre dama ou duas damas. Agora, e quando eu só tenho uma torre? É muito fácil também. Vocês vão usar a regra do quadrado, né? Ou da caixa. O que acontece, gente? Deve ter maneiras mais fáceis, mais rápidas, eu sei. Só que a regra do quadrado ou da caixa é o mais seguro que tem para você ganhar. E é o mais fácil de você aprender.
tá bom? Então, ó, por exemplo, vamos fazer até com dama primeiro, ó. Com a dama funciona também. Vamos pôr aqui uma dama em B2, em H1, vamos deixar as peças meio longe uma da outra, ó. Um rei aqui em A6, por exemplo, ó. Aprendam uma coisa, seja uma torre, seja uma dama, se você só tem ela, a peça sozinha não dá mate. Quando você tem só, se você tem duas damas, duas torres, dama e torre, tudo bem, uma peça ajuda a outra. Agora, uma torre ou uma dama sozinha não dá mate, não dá mate, em finais pelo menos. A não ser que o rei esteja preso aqui, está congestionado e você afoga o rei aqui, né? Dá um mate aqui, ele não tem como sair, tudo bem. Mas no final, que o tabuleiro está livre, você precisa de quem? Desse cara aqui, ó. Você precisa trazer o rei vai ter que ajudar. Então, o que você faz aqui? Por exemplo, aqui não dá para você fazer nada, ó. Você vai ficar dando cheque, o cara vai sair. Putz, Hugo, eu não sei como que eu ganho isso daqui, Vou dar uma dica para você. Dá uma dica de ouro. Lembra do L do cavalo? Faz o L. Lembra do L do cavalo? Você vai usar a sua dama, primeira coisa, na regra do quadrado, você vai usar a sua dama como se fosse um cheque de cavalo, tá? Como que um cavalo daria cheque aqui? O cavalo daria cheque por aqui, não daria, ó? Concorda? Com um cavalo não faz um L, né? Um cavalo aqui, daria um cheque no rei, ó. Cavalo, 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 aqui ele daria cheque, por aqui também, né? Mas você quer afastar o rei. Então você vai usar a sua dama como se fosse um cavalo dando cheque, tá? Como assim, Hugo? Você não vai sair fuzilando ele de cheque, não. Você vem pra cá, por exemplo. Ó. Por quê? Imagina que esse L aqui, ó. Você está cortando o tabuleiro, você está diminuindo o tabuleiro. O rei não tem as casas pretas. Então vamos supor que ele vem pra cá. Você vai dar cheque? Não. Você vai diminuir. Ó, o quadrado está diminuindo, você está apertando o quadrado, você está apertando o rei. Ah, o rei vai vir para cá então. O que você faz? Cheque? Não, se você dá cheque ele sai. Então, qual que é o lance aqui? Esse, né? Dama B6, exato. Se o cara vier para cá, você continua, ó. Ó o L do cavalo. Se ele vier para cá, continua. Ah, mas esse é para aqui, para E8. Ah, ele te ajudou, né? Ó, L do cavalo. Porque, ó, você cortou essa fileira e ele não tem essa casa. O rei só vai vir para cá. Então, ó, anda uma, você anda uma. Anda uma, anda uma. Andou aqui. Andou aqui? Não, senão você afoga. Se você tirar a casa, o rei não tem, é a vez dele, ele não está em xeque, ele não tem nenhuma dessas casas para andar. E aí, de vez de você ganhar o jogo, você empata. Então, ó, quando você chegou aqui, o rei afastou, você tem que deixar essa casa para ele, para o rei ficar andando. E aí você faz o quê? Começa a trazer o rei, né? Aí fica aqui, ó. O rei dele vai ficar andando, que nem tonto. Pronto. Ele vai andar. Você pode dar mate aqui, pode dar mate aqui. Tá? Então lembrando, vai fazendo o L do cavalo, tirando as casas do rei. Quando ele tiver uma casa só, você tem que deixar ele com uma casinha livre, para ele ficar andando. Ou aqui, ou às vezes aqui, olha. Que ele vai ficar fazendo isso daqui, ó. Aí você vai trazendo o rei. Entendeu? Trazendo, trazendo, trazendo. Aí você pode até jogar para cá, ó, para dar essa casa. Traz o rei e dá mate. Tá bom? Então, regra do quadrado ou da caixa. Você vai fechando o quadrado. Vamos ver como que fica se a gente fizer com rei e torre. Vamos lá, hein?
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver só se é aqui. Não, acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Você tem uma... Não, é aqui mesmo. Volta. Aqui, ó. Ele dá um exercício aqui, ó. O rei está em D2, o rei está em B2 e a torre está aqui. Então vamos lá. Rei e torre. Dama ataca na diagonal, né? Então é um pouco mais fácil. Mas e com a torre? O padrão da torre é o quê? Você fechar o rei do cara com o seu e dar o mate na última fileira. Calma que vocês vão entender. Por exemplo, qual que é o lance aqui? Se você der um cheque aqui, ó, o rei dele vai sair. Então o que você tem que fazer? Por exemplo, aqui eu já mata fácil, né? Você joga pra cá, o rei dele não tem aqui, então ele pode vir para uma dessas casas só, ele vai ter que se afastar, né? Vamos supor que ele se afasta aqui, ó, corta, aí o rei dele volta. O que você faz? Cheque. Por quê? Ele não tem essas três casas. Isso obriga o rei do cara a vir para a coluna A. Então você, ó, tirou uma coluna dele. Vamos supor que ele vai para cá. Aqui tem o pulo do gato, hein? Se você jogar para cá, o rei começa a andar. Aí vai virar uma patifaria aqui, ó. Pimba, 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 pimba. Aqui dá mate, né? Mas aqui ele vai começar, chegou aqui, ele vai começar a voltar. Então não. Então não. Se você jogar pro meio, ele sai. Aqui qual que é o jeito mais rápido? Aqui, né? Joga aqui. Por quê? Se ele alinhar com o seu rei, você dá mate aqui. Porque ó, o rei está tirando as três casas. O rei tira as três casas. Por isso que o rei é importante. Veja que uma torre sozinha não faz nada. Por isso que essa casa aqui é melhor. Você joga pra cá. Se ele vier pra cá, leva mate. Ah, Hugo, e se ele vier pra cá? Você passa a vez. E aí obriga ele a alinhar o rei, né? E aí leva mate. Vamos fazer um outro exercício para ficar bem gravado para vocês? Ó. Gente, final de rei e torre é o que vocês mais vão ver nesse nível de até os 1000, tá? Então bota aqui um rei, vamos botar aqui, ó, um rei em D8, ó. Rei em D8. Uma torre aqui, ó. Você conseguiu jogar uma torre, você já cortou o rei. O rei está em E4 ainda. Vou pôr um rei em E5. Tá? Então vamos supor aqui, ó, pessoal, que o cara jogou o rei para cá. A primeira coisa que você fez foi fechar o rei dele. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é o lance? Rei D6. Tá? Aqui, se fosse a sua vez, você iria ameaçar mate, né? Aí, ó, rei 8. O que você tem que fazer depois do rei 8? Aqui você tem que fazer o seguinte, ó, para ser mais rápido. Se você ficar fazendo isso aqui, ó, pimba, 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 ele não vai jogar aqui, porque ele leva mate aqui. Mas ele vai voltar. Aí vai ficar de novo aquela coisa, pá. Aí ele vai voltar. Vai ficar isso aqui, ó, o resto da vida. Então, voltando aqui, ó. O cara jogou pra... Você jogou esse, né? O cara jogou pra cá.
Você não vai alinhar, você tem que deixar ele alinhar com você. Então o que você faz? Passa a vez. Mantém a torre aqui. Ah, o cara vai para o rei F8. Agora sim. Lembra dessa configuração, ó, dessa diagonalzinha de uma casa. Agora sim. Por quê? Agora ele vai ter que alinhar o rei dele com o seu. Se ele voltar, mate. Se ele afastar, vem. Afastou, vem. Agora ele leva mate, porque ele que vai alinhar o rei com você. Tá bom? Hugo, mas e se por um acaso se o cara ficar... Por isso que eu falo, ó, o cara às vezes vem pra cá atacando a sua torre, passa a torre pro outro lado. O cara vai vindo, vem atacou, volta a torre pro outro. Ele vai cansar, tá? Vamos lá, ó. Outro, vocês vão sair craque hoje com isso aqui, hein? Outro diagrama, vamos lá, ó. Já está chegando no final do vídeo, tá bom, pessoal? Esse vídeo não vai ser muito longo, não. Ó, o rei das pretas não consegue levar mate no meio. Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Né? O que você tem que fazer aqui? Torre G3. Por quê torre G3, pessoal? Você diminuiu o tabuleiro que é desse tamanho, agora está menor. Você diminuiu. Esse exemplo eu quero que vocês prestem atenção, tá? Então você criou a caixa, né? Ou o quadrado, que é esse quadrado aqui que está menor. Ah, rei F4 atacou sua torre. Rei G2 protege. Ah, rei E4. Qual que é o lance? Torre F3. Fechou, ó, fechou mais ainda o quadrado para ele. Tá? Você vai apertando o parafuso. F3. Rei D4. Você não vai avançar a torre porque ele toma e empata. Tá? Aqui ele toma a sua torre e empata o jogo. O que você faz? Rei... Cadê aqui, ó? Rei F2, né? Só me perdi aqui, ó. Rei F2. Ah, ele voltou o rei para E4. O que você faz? Rei E2. Vai trazendo as suas peças para fechar, nunca para fora, sempre para dentro. Tá? Rei dele voltou para D4. Torre E3. Ó como que tá fechando. Parece lento, gente, mas é lento, mas é seguro e é mortal, tá? Não dá para inventar moda. É a maneira mais fácil de você forçar checkmate, tá bom? Ó, rei C4, torre D3. Você está fechando o cerco para ele, tá? Rei B4, traz o rei. Ó, pode ser até para cá, rei E3 é até melhor. Rei C4, o que você faz? Por isso que eu estou falando assim, ó, você não pode dar cheque aqui, porque o rei dele vai sair do quadrado, ou para cá ou para cá. Então o lance é o que aqui? O cara jogou um rei C4, rei E4. Não, tira essa casa dele, ó. Veja que ele não tem, ó. Então. Ó, não tem. Então, ó, ele vai ter que ser obrigado a jogar para cá. Vamos lá. E4. Só sobrou rei C5, né? Por exemplo. E aí, ó. Fecha mais o quadrado. Rei B5. O que você faz? Rei D5. Vai fechando. Fecha o cerco. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda. Esse rei do cara não tem casa. Não tem aqui, ó. Então vamos lá, continuando. Depois o rei D5. Rei B6. O que
que você faz? Pode dar até um cheque aqui, ó. Rei B4, cheque. Rei C7. Tá vendo? Onde o rei do cara tava? Onde o rei do cara tá agora? Tá? Rei C7. Rei B2. Ó, ele não tem. O rei preto não tem essas casas. Tá? Então ele vai ser obrigado a jogar onde? Se ele jogar para a última fileira, teu rei entra. Ele vai jogar para cá, né? Ó. Depois do rei C7 e tal, rei D7. E ele leva um cheque, né? Lembra da importância do rei? Ó. Não tem as casas, então ele é obrigado a quê? Rei D8. Teu rei entra em rei D6. Rei vem para E8. O que você faz? Você não vai jogar aqui, né? Lembra do que eu falei? Você pode jogar aqui, ó. Passa a vez. Aí que ele morre. Se ele voltar, mate. Se ele avançar, segue o baile, né? Aí o boi vai dormir, né? Ó. Mate. Então essa é a regra do quadrado. Tá bom, gente? Agora, a última aulinha desse livro é para você ficar em alerta com afogamento, tá bom? O que é afogamento? Imagina essa posição aqui, ó. Imagina que tem uma dama aqui, 3, tá. Se fosse vez das brancas, é mate. Brancas ganham, né? Você pode dar mate aqui, você pode dar mate aqui, você pode dar mate aqui, você pode dar mate aqui. De qualquer jeito, tá? E se fosse a vez das pretas? Empata. Empata porque o rei não tem nem... É a vez do rei jogar, vez das pretas jogar, só tem lance de rei e não tem nenhuma casa, nenhum lance legal para o rei, porque o rei não pode se pôr em xeque. Todas as casas estão atacadas pelas brancas. Ou seja, o rei preto não tem um lance legal para fazer, portanto a partida está empatada. Então, afogado, rei afogado. Tem que tomar muito cuidado. Vocês querem ver como que dá para afogar até com mais peças, quer ver? Ó? Se a gente colocar aqui uma torre, ó, torre G1, vamos colocar umas pecinhas a mais aqui, ó. Um bispo, aqui em C3, vou colocar um peãozinho, uma peãozada aqui, ó. Vou colocar um cavalo e um bispo preto em E1. Ó. Agora você imagina, com esse tanto de peça, mesmo assim, se fosse vez das pretas, afogado, empate. Mesmo as brancas estão ganhas. Se você faz um lance como esse, ó, sei lá, jogou aqui, vamos supor que essa dama está aqui, ó. Você faz um outro lance qualquer, o rei ainda tem esse lance aqui, né? Que aí sim você dá um cheque, o rei avança e você dá mate. Ou aqui, enfim, qualquer forma. Mas se fosse vez das pretas, afogado. Não tem e não tem. Agora veja que se tivesse assim, já não é afogamento. Já não é afogado. Por quê? Porque as pretas têm um lance para fazer, que é o lance de peão. Olha só como é que é, o xadrez é ingrato, né? Pretas seriam obrigadas, tá? É o único lance. Porque, ó, não pode sair porque está cravado, torre no rei. Não pode tirar o cavalo porque está cravado o bispo ao rei. Então tem que fazer, tá? Se tivesse assim, ó, peão está fixo, não tem lance, preta só tem lance de rei, está afogado, se fosse vez das pretas. Se fosse vez das brancas, não. Mas e assim, ó, assim já não é. Porque aqui o preto ainda teria um lance, teria que fazer um lance forçado, né? Que é esse, que é o único, e aí leva mate. Aqui
leva mate aqui, leva mate de todo canto, né? Leva mate aqui, leva mate tomando de bispo, enfim. Aí acabou. Então, pessoal, comenta, deixa aí nos comentários se vocês querem a parte 2, que aí eu já faço o segundo capítulo do livro, tá? Que é dos 1000 a 1200. E eu vou deixar o link desse livro, o meu link de afiliados da Amazon, que aí você ajuda o canal também. Aí na descrição eu vou deixar, tá bom? Então, ó, aqui ele fala o seguinte, resumo da ópera, ó, do primeiro capítulo. No final, o rei inimigo não consegue levar mate no meio do tabuleiro. Então, você quase sempre precisa empurrar o rei inimigo para o canto, tá? Qualquer um dos cantos. 2. A manobra da escadinha é a mais fácil de você, quando você está com muito material a mais, né? Peças pesadas, talvez 2 damas, dama e torre, 2 torres, é a maneira mais fácil de ganhar, de dar mate, tá? 3. Manobra da caixa, ó, a técnica da caixa, você diminuir a caixa, limita o espaço do rei, tá? E aí você diminui, traz o seu rei e dá mate. 4. Se você está com rei e dama versus rei, ou rei e torre versus rei, você não consegue dar mate só com a peça, né? Dama ou torre sozinha. Então você precisa desse cara aqui. Precisa trazer o rei. Fecha o rei do cara, deixa o rei do cara encurralado e vem trazendo o seu rei. Cuidado para não afogar. Falando em afogamento, 5º ponto, né? Aí diz, não tem nada pior do que preparar a mordida do tubarão e aí você fala, putz, afoguei. E aí você estava ganho e você empata. Por isso, antes de você fazer um lance, que não seja um cheque, pergunte-se, quando eu fizer esse lance, o rei do cara vai ter alguma casa legal, livre para andar? Assim você vai evitar muita decepção com afogamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo realmente é mais simplesinho, tá, pessoal? São finais bem basiquinhos do primeiro capítulo do livro, mas todos nós já precisamos um dia aprender esses finais, tá bom? Para depois evoluir com outros mais complexos. No canal tem vídeos sobre posição de Lucena, Philidor. Depois só procurar aí se você tiver dúvida ou esperar que a gente vai falar aqui, tá bom? Beijinho do Magrão, até a próxima!